E aí, galerinha linda, me digam se vocês não estavam ansiosos e muito curiosos para descobrir quais conteúdos nós vamos tratar nessa semana, que conhecimentos nós vamos construir ou ampliar no decorrer deste capítulo 8 do nosso livro didático. Pois bem, não vou enrolar com conversa e vamos começar a nossa aulinha caprichada com uma velha leitura, dessa vez com um poema de minha autoria, intitulado Mensagem Instantânea. O que será que vai ser dito? Uma mensagem instantânea, a gente já lembra de alguma coisa, né? E eu não vou dar spoiler para vocês, não. Vamos descobrir juntos. Bom, vamos à leitura. Difícil saber como reagir. Não sei o que devo dizer, mesmo sabendo que não pode ver minha cara assustada. Fugir? Agora não posso. Não. Tampouco conseguiria dizer que foi a conexão. Tenho que responder, tenho que contestar. Por que não me deste escolha? Por que esta mensagem tinhas que mandar? E eu repito para mim, escreve, Betânia, mas não sei como me declarar por mensagem instantânea. Bom, estamos diante de um poema, diante de um eu lírico que está ali sofrendo e sem saber como responder a mensagem da pessoa a quem ela gosta, quem ela admira, quem ela ama. E qual foi o meio utilizado para essa comunicação? A mensagem instantânea, que também é um gênero que nós vamos conhecer. Tá? Então, por que será que tia Radassa elaborou esse poema para poder tratar de gêneros textuais e também de conhecimentos gramaticais? Bom, o primeiro gênero que nós vamos lembrar é o gênero poesia. Como nós achamos que o olhar da pessoa amada é uma poesia. Bom, nós ouvimos muito essa palavra, poesia, mas hoje nós vamos refletir um pouquinho melhor sobre o que realmente significa um gênero poético ou um texto de poesia. Bom, pelo significado do dicionário online, a poesia é a arte de compor ou escrever versos. Por isso que eu trouxe um poema, que é uma forma de transmitir uma poesia, porque está organizada em versos. Literatura, composição em versos, livre ou providos de rima. O que é um verso? Verso é cada linha do poema. Cada linha ali, independente do que fale, é um verso. E quando eu organizo todos esses versos, ele pode ter rima ou não. Geralmente chamamos de poesia os versos que apresentam rima. E os que não apresentam rima, nós chamamos de poema. Geralmente com associações harmoniosas de palavras, ritmos e imagens. O que são essa harmonia de palavras? É quando a gente junta, faz uma rima e a gente acaba, na hora de ler, pronunciando de forma diferente. Então a gente dá um certo ritmo ao poema e também damos musicalidade. Quando rima, parece que a gente está meio que cantando um pouco desacelerado. Bom, já vimos que a poesia é essa escrita em versos, que pode apresentar rimas ou não. E com relação à estrutura, nós temos que a poesia ela possui um título, como o poema que eu trouxe para vocês, um tema, ou seja, todo o texto vai ser escrito sobre alguma coisa. No caso do tema do poema que nós lemos, é uma pessoa ali que está confusa para responder uma mensagem que recebeu da pessoa que ela gosta. Temos o eu lírico, tá? O eu lírico é a pessoa que vive aquela história e está contando pra gente. Quando nós vimos o conto de fadas, por exemplo, no início do nosso ano letivo, nós vimos que alguém conta essas histórias pra gente e que tem personagens que falam e que fazem coisas. Por exemplo, na história do Chapeuzinho Vermelho, nós temos a personagem Chapeuzinho Vermelho, a vovozinha, temos o Lobo Mau. E esses três personagens eles vão fazer coisas, assim como o caçador. Cada um assume um papel e faz algumas coisas.
E temos o narrador que conta essa história pra gente. Às vezes o narrador pode ser alguém que observa, como na história Chapeuzinho Vermelho, ou pode ser alguém que está vivendo a história e contando pra gente. No poema ou na poesia é diferente. Nós não temos narrador e personagens. Nós temos apenas uma pessoa que está nos contando algo ou que está se declarando para alguém. Então, essa pessoa que vive, por exemplo, a Betânia, né, no nosso poema aqui, ela está contando tudo. Ela está desabafando que ela não sabe o que fazer e tal. Ela é o eu lírico. Nesse caso, nós sabemos que ela é Betânia, porque ela fala consigo mesma. Mas poderia ser uma poesia ou um poema que não comentasse quem é a pessoa que está vivendo nessa história. Então, no poema, nós não temos personagem narrador, nós temos o eu lírico, que é quem vive e conta a história pra gente. E esse eu lírico vai falar de sentimentos. É de dúvida, ou de nervoso, ou de ansiedade, ou de amor, de tristeza. Então sempre vai falar uma coisa sobre sentimento e vai despertar também sentimentos em nós, sensações. Toda vez que nós lemos um poema, a gente vai sentir algumas sensações. Ou sensações boas ou sensações ruins. No caso da Betânia, talvez a gente fique assim um pouco ansioso por querer descobrir o que aconteceu, por que ela fala que não deu escolha, por que tinha que mandar aquela mensagem, a gente fica assim, curioso, ou ansioso, ou a gente poderia se sentir também entusiasmado, ou feliz, ou triste, porque a Betânia não conseguia saber o que falar, o que escrever. Tá? Então a gente sempre vai ter também alguns sentimentos despertados. E com relação à estrutura, nós já vimos que tem um título e tem que ter um corpo do texto, né? O texto em si. E ele vai ser organizado em versos. E os versos são cada linha do poema. E esse conjunto de versos forma uma estrofe. Aí nós conferimos. Nós temos aqui um poema inteiro, então ele não é separado em mais de uma estrofe. Ele é escrito em estrofe apenas. Mas tem vários versos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 versos. Nós temos um poema com uma estrofe, ou seja, um conjunto de versos só, contendo 13 linhas. E essas linhas aqui são os versos. E conferimos que tem o título, tá? Pode acontecer de um poema, de uma poesia não ter título? Pode. Se a intenção de quem escreveu for essa, de não expor o título, deixar a pessoa descobrir do que vai falar, qual é o tema, no próprio poema, tá? Então pode existir. No poema que nós lemos, falava sobre mensagem instantânea, que é algo que a gente está mais do que familiarizado. Quem é que não faz parte de um grupo? Quem é que não tem o Zap ou que usa o Zap dos pais para poder se comunicar com os colegas, com os amigos, com os familiares que estão longe também? E nesse sentido, a tecnologia nos ajuda e muito. Então, eu trouxe um exemplo de uma conversa. Temos ali, alguém manda mensagem: bom dia, gostaria de receber mais informações sobre o WhatsApp Business. Eu falo assim, tá, gente? Bom dia, seja bem-vindo. Você fala com a Paola. O WhatsApp é um aplicativo que possibilita incluir seu número fixo para receber mensagens. A pessoa responde: legal, e como faço para ter meu número virtual? A secretária eletrônica responde: o senhor acessa nosso site através do www.voipramundotelecom.com.br e realiza a contratação. Obrigada. Ok. Então nós vimos ali uma conversa rápida de uma pessoa, automaticamente um homem, né? Porque falou obrigado. De um homem querendo contratar um serviço. Ele fala com uma secretária eletrônica. Poderia ser um exemplo de qualquer pessoa, mãe falando com o filho, de um amigo falando com outro,
da esposa falando com seu marido, do filho falando com o pai e por aí vai. Então, a gente sempre utiliza as mensagens instantâneas, só que às vezes a gente não observa como é que funciona, por que ela existe, para que existe, e é por isso que a gente vai entender um pouquinho melhor da mensagem instantânea. Mensagem instantânea é uma forma de comunicação em que usuários podem trocar mensagens em tempo real com o auxílio de ferramentas conectadas à internet. Então, nós vimos um pouco antes a carta pessoal e o e-mail. Vimos que a carta era escrita e enviada, demorava dias. Já sabemos que o e-mail ele é enviado e no mesmo instante, ou seja, instantaneamente, ele vai para o correio eletrônico da pessoa. Mas, se a gente quiser uma comunicação ainda mais rápida do que o e-mail, a gente faz o quê? Utiliza a mensagem instantânea. Para isso, a gente só precisa de um celular ou um tablet, um notebook, um computador, qualquer ferramenta digital com acesso à internet para poder fazer esse contato. Sendo que as duas pessoas, assim como no e-mail, precisam ter essa mesma ferramenta, seja o WhatsApp, o Messenger, o Twitter, o Instagram, qualquer outra ferramenta que tem essas mensagens instantâneas, né? Que seriam para diálogo. A maior parte das redes sociais tem sua via própria de troca de mensagem instantânea. Ou seja, às vezes, por exemplo, como eu falei, o Instagram é um aplicativo de fotos, mas nós podemos também ter conversas lá, conversas privadas. Eu seleciono um amigo, né, como a gente chama, seleciono um amigo e ali eu converso com ele. Existem aplicativos específicos para a troca de mensagens. Dois dos mais conhecidos são o WhatsApp e o Telegram. O WhatsApp é o que a gente mais usa, mas existem também um outro que parece um pouco com o WhatsApp, tem quase as mesmas funções, que é o Telegram. A vantagem dos aplicativos próprios para esse fim é que, na maior parte, usam criptografia, que protege o conteúdo das mensagens trocadas. Então, assim como a gente sabe que muita gente tem essas ferramentas que podem se comunicar, existem os riscos, né, de invasão. Então, o que eles fazem? Aumentam a segurança. Existe uma coisinha chamada criptografia. Eles vão pegar essas mensagens, vão usar um código e só quem tem acesso a esse código consegue ler as mensagens direitinho. Por isso que às vezes quando a gente está lá no WhatsApp, aparece logo a mensagem. Essa conversa está protegida por criptografia de ponta a ponta. Isso quer dizer que há um código para que as pessoas que tentam invadir os aparelhos consigam ter acesso. Então precisa desse código. Se não tiver, não vai. Por isso que, por exemplo, quando a gente viu no conteúdo anterior, o e-mail a gente tem que colocar a senha, né? Só tem acesso ao e-mail quem tem a senha. No caso, o próprio dono, né? A menos que ele indique a senha para outra pessoa. Então, nós já vimos que a nossa comunicação hoje se torna muito mais rápida por meio da mensagem instantânea. Mandou, no mesmo instante está lá. E se a pessoa estiver online, ela vai visualizar e responder. Mas, para que a gente mande mensagens instantâneas, a gente precisa estar seguro de como escrever determinadas palavras. Nós sempre temos alguma dúvida, porque a nossa língua tem algumas exceções. E uma delas é os sons da letra S. Acontece na nossa língua que, às vezes, uma letra representa mais de um som, ou que uma letra vai representar um som apenas. No caso do S, a depender da posição na palavra, ela vai possuir sons diferentes, tá? Então, o S, ela pode aparecer no início da palavra, no final da sílaba ou entre vogais. Então, ela pode aparecer entre vogais, marcando o início de uma sílaba ou o final. Então, é nessa posição aí que a gente vai ter que prestar atenção. Então, sempre que a letra S estiver no início da palavra, ela vai ter som de S. Se ela estiver no final da sílaba, ela também vai ter som de S, tá? A palavra sinal, sopa, sensível, ó, ela tem duas posições aqui, tá? No início da palavra. Santos, aqui, no início e no final. Solange. Então, apareceu no início da palavra, apareceu no final da sílaba,
som S. Esse somzinho de S. Se ela estiver no final da sílaba, ela também vai ter som de S, tá? Nós vimos ali um exemplo de Santos e vamos ver mais exemplos aqui. Ela pode aparecer no final da sílaba, no meio da palavra, como astuto. As é a primeira sílaba. Anos, aí já aparece no final. Reparos, substantivo e as. Os, uns. Então, final da sílaba, som de S. Agora, quando ela está entre vogais, ela vai ter o som de Z. E nós já lembramos que sempre que o S está entre duas vogais, ele precisa ser duplicado para ter o som S. Tá? Então, Ásia. Ele está no começo da segunda sílaba, né? Ásia. Mas ela tá aqui, ó. Antes dela tem a vogal A e depois dela tem a vogal I. Tosa. Cremoso. Coisas. Poesia. Então, sempre que ela estiver entre duas vogais, mesmo não pertencendo àquela mesma sílaba, ela vai ter o som de Z. Para que ela tenha o som S, nós precisamos duplicar. Quando o S está depois de uma consoante, ela vai ter esse som de S, tá? Como na palavra, ó, substantivo. Ela está aqui entre duas consoantes. Então, se estiver pertinho de consoante, ela vai ter o som de S, ok? E esses foram os conteúdos. Vimos 2 gêneros textuais e os sons de S. Já vimos que ele pode ter o som de S no começo e no final da sílaba e pode ter o som de Z entre duas vogais. E para que ele tenha um som de S, junto com duas vogaizinhas, a gente precisa simplesmente duplicá-lo. Por exemplo, a palavra assado ou passado. Existem 2 S's ali para poder sinalizar, ok? Façam a atividade dessa semana com bastante atenção, carinho. As dúvidas anotem. Nós vamos falar sobre ela no nosso próximo encontro. Eu vou aguardar vocês.